Pessoal, estamos aqui, né, realizando mais uma aula vídeo, né, de um tema muito importante para a região semiárida, né, que é um tema relacionado a estocar alimentos para os animais. Isso, a região semiárida, ela é rica, né, em plantas, em tudo. Então, a gente vai debater um pouquinho sobre estocar alimentos. Então, como eu falei, a região semiárida ela tem alimentos suficientes. O pessoal só precisa entender a viver com o clima da região semiárida. E então a gente precisa também aprender a estocar alimentos para quando chegar os períodos difíceis, os períodos de escassez de chuva, a gente ter alimentos para a criação de caprino, para cabra, ovelha, para a ovelha. Então é muito importante. Então essa aula aqui que vamos iniciar, esse vídeo são 3 vídeos. Esse vídeo vai ser mais para a gente debater sobre a estocagem de alimento, mas os vídeos, após os vídeos, nós vamos ter vídeos de experiência do agricultor Eduardo Emílio, lá na comunidade Barreiro, onde ele mostra tudo isso que a gente está falando aqui, que é os alimentos que ele serve para a criação dele de caprinos e ovinos. Então é importante a gente estocar alimentos para chegar nesse período de seca, a gente ter alimentos para os animais. Então a região semiárida, ela como eu já falei, ela é rica em plantas, em água. Então a gente precisa aprender a guardar o alimento para chegar no período da escassez de chuva, né? Alimento, como a gente já falou, né, da estocagem. E a gente o que é estocagem de silagem, né? Aqui, o que é estocagem de silagem, né? O que é silagem? Então a silagem é uma maneira de estocar o alimento para os animais, como temos aí de pegar os alimentos e fazer a ensilagem, que a ensilagem é uma maneira de estocar. Podemos usar também várias plantas, que a gente vai ver isso, né? Mas a ensilagem é isso, é você ter a planta, cortar o capim, cortar o sorgo, o milho e guardar, fazer isso, triturar os alimentos, na verdade, triturar os alimentos, certo? Então, são várias as plantas que temos, né, para fazer a ensilagem, certo? São várias as plantas que nós temos para fazer ensilagem. Porque a ensilagem a gente faz com várias as plantas. A gente faz com o milho, a gente pode plantar o milho, certo? Para guardar, a gente guarda as palhas, tritura ele, certo? A gente tem o milho, a gente tem o milho que tem um bocado de proteína, a gente tem o sorgo, que é resistente também aqui na região semiárida. O sorgo, a gente pode fazer a ensilagem do sorgo, certo? Nós temos também os capim, que é capim elefante, né? O capim elefante, que você pode plantar, se você tiver na sua propriedade como plantar, para guardar. Então, você também tem o capim elefante, né? Você tem o capim napier, vários, e tem outros, né? Tem outros, a rama da mandioca, o mata-pasto, tudo isso você também pode fazer a ensilagem, né? Triturar e guardar, para quando chegar a época da estiagem. A gente já falou do capim napier, certo? Capim napier, mas tem outra, a rama da mandioca, o mata-pasto,
a maniçoba, tudo isso deve fazer. Então, mas para você fazer isso, você precisa que esses alimentos devem ser guardados em silos, certo? O que é silos? Silos na verdade, é um lugar de guardar, tem vários tipos de silos, de você guardar esses alimentos, que ele não pode, a ensilagem você não pode deixar entrar ar, porque o vento, coisa, porque senão perde. É um processo que tem que ser feito. Se você começar, né, aqui, né, vamos ver esse tipo de silo que tem, você não pode deixar entrar ar, porque perde, apodrece, entendeu? Então é um processo que você começar hoje, você tem que terminar hoje. Então tem alguns, esses alimentos devem ser guardados, como eu falei, em silo, né? Tem o silo superfície, que é um silo que você faz no chão mesmo, não precisa cavar, você bota lá, chamado silo superfície, certo? Silo superfície, que você faz no chão, você bota uma lona e aí você tritura o alimento ali e amarra fazendo tipo um fardo, para não deixar entrar ar. Pisoteia, tem que fazer o pisoteamento, pisar bastante para ficar bem compactado, certo? Bem compactado, bem compactado, e aí você faz esse silo de superfície. Mas também tem outro tipo de silo, né, chamado silo de trincheira, onde você pode fazer cavar no chão da terra, tirar a terra, ou você também pode fazer até de cimento, você pode fazer de cimento, é o chamado silo de trincheira. Não deixando todos esses lugares de guardar esses alimentos, ele deve ser triturado, como eu falei, compactado, pisoteado, para bem compactar, para não entrar ar e não entrar vento, tudo, porque perde. Se o silo é mais trabalhoso e ele se você não tiver cuidado, ele perde todo o trabalho. Então é um trabalho que você faz com esse tipo de alimentos. É onde você guarda eles verde, né? Bem verde. Você falando, o milho, né? Lá você colhe o milho, tritura, né? Para triturar e guardar. Outro tipo de silo é o silo chincho. Ele é um silo que é feito, você faz ele redondo de placas para você guardar. Mas você também pode guardar em sacos, aqueles sacos de polietileno, que não pode ser furado, porque se entrar em túnel, aqueles túnel de 200 litros. Então aqui a gente viu que a silagem feita por esses alimentos e mais outros pode ser guardado dessa forma, que é uma maneira de você estocar alimento. Agora temos outro tipo de estocagem, né? Que é uma estocagem chamada estocagem de feno, certo? É mais simples. É claro que a silagem ela tem mais, os alimentos têm mais proteína, mas o feno é muito fácil de fazer, o feno, certo? A gente vai botar aqui, ó. Espera aí um momento, aqui é a estocagem do feno. Que é muito fácil de fazer, como a gente estava falando, né? O feno ele é muito fácil de fazer, que ele consiste em desidratar, botar para secar os alimentos, como o capim, que a gente vai ver aqui, né? O capim com rama fina, a leucena, aqui, né? As plantas que servem para fazer feno. Aí a gente fala que o capim aqueles capim que tem mais os caules finos, a leucena, o mata-pasto, certo? É você botar no sol,
para desidratar. Claro que não é para fazer uma secagem, deixar ele bem secar totalmente. Você perde, na verdade, você corta o capim verde, o capim, que a gente falou aqui do capim com caule fino, né, que você faz ali, aquele capim que está na palma, você corta ele quando está no período da floração e bota para desidratar, certo? Edição confortada. E aí você bota para secar, isso. Aí você tem também, você pode fazer com o mata-pasto, o pau de rato, que tem muito aqui na nossa região, o pau de rato, certo? Tem o pau de rato, que também aqui na região as pessoas fazem. Vocês vão ver isso muito na experiência do agricultor Eduardo no próximo vídeo, certo? O capim que está ali cortado. O Eduardo vai mostrar tudo isso que a gente está falando aqui nos próximos vídeos, mas a gente está mostrando o que é cada um. A rama da mandioca, você também, a leucena e a rama da mandioca, você pode fenar também. Mas você tem que botar para secar a sombra. Não é bem igual o capim, mata-pasto, pau de rato que você bota lá para secar. E aí você pode botar a rama da mandioca para secar na sombra. Você bota debaixo lá, secando na sombra, revirando. Porque o feno você bota lá para secar, você revira. Se o sol estiver bem quente, basta passar um dia que aí você desidrata. E aí você fala assim... aqui, como eu falei, né, dessas plantas aqui que nós temos também, que a gente está dando alguns exemplos, mas tem várias coisas que pode ser fazer feno, certo? A leucena, como eu falei, a leucena, a rama da mandioca, você pode botar para secar na sombra, certo? Para secar na sombra. Aí você pergunta muitas vezes, como é que sabe que o feno está no ponto? Certo? É simples. Tem duas maneiras que a gente faz para saber. Porque o feno não precisa... você realmente é para perder a água, desidratar, perder a água 90%, 80%. Mas ele é feito com ele cortado verde, né? Mas como é que você sabe... Como é que você sabe que o feno está bom, certo? O feno está bom é quando você coloca em um vidro, numa boca larga com um pouco de sal. Isso é uma maneira. Você tem um vidro e bota o feno lá, né, um pouquinho para ver, e aí você bota o sal, certo? Se o sal ficar separado da forragem, está no ponto de guardar. Tem outra maneira, você pegar o fardo do capim ou o fardo do mata-pasto, torcer, certo? Se não sair água, não precisa secar demasiadamente, secar bem seco para ficar torrado, que aí perde as proteínas, certo? Aí você tem que ter esse cuidado. Bem, aí a gente já falou um pouquinho sobre a silagem, né, das plantas, que é para guardar em feno, ou o feno também, que é para guardar como estoque de alimento, mas vamos falar um pouquinho de alguns cultivos de plantas forrageiras, certo? São cultivos de plantas forrageiras que muitos de vocês já conhecem, certo? Cultivo de plantas forrageiras. Falar um pouquinho da palma, certo? A palma, todo mundo conhece, a palma forrageira. Todo mundo tem aí um pouquinho, quem não tem, é melhor plantar, porque é uma planta resistente à estiagem, é o chamado ouro do sertão, porque quem não tiver palma não pode criar. Palma é uma reserva de alimento muito importante para o período de escassez, certo? A palma. Então ela é adaptada, ela é resistente à falta de chuva, ela armazena uma grande quantidade de água, a palma tem quase 90% de água, minerais, e ela se completa quando outros alimentos, principalmente o seco. A palma deve ser um alimento oferecido aos animais, misturado com outros alimentos para os animais, certo?
ela deve ser consumida com outros animais ou com outros alimentos, porque como eu falei, a palma ela tem 90% de água, mas ela é bem resistente à seca, certo? E a gente precisa. Muitas vezes as pessoas da palma só a palma e aí os animais dá diarreia. Então não é bom dar só a palma, tem que dar a palma misturado com outros alimentos, que seja na pastagem, que seja no feno, que seja na silagem, certo? Mas a palma é uma planta que exige um solo também de boa qualidade. As pessoas têm que plantar. Outra coisa, então a gente tem que ter palma. Na experiência que o Eduardo vai apresentar, Eduardo ele alimenta os animais dele bastante com palma, mas misturada com feno, com silagem e tudo mais. Outras plantas que a gente fala aqui, que muitas vezes aqui na nossa região as pessoas não plantam, mas elas são resistentes, é a melancia forrageira, o andu, certo? São plantas que ela tem proteínas, ela resiste ao sol quente. A melancia não é aquela melancia que é consumida por nós, né? A melancia ela é mais... ela é um pouco da casca dura, a melancia é casca dura. Então ela guarda mesmo, até na roça mesmo, você pode deixar lá, só mesmo você pegar na hora para mas ela é muito resistente. O andu, ele é uma planta que produz grãos, e tem uma grande quantidade de proteína, de 14 a 22% de proteína, certo? Não é o caso da palma, que a palma ela é fraca de proteína, certo? E aí a gente precisa também ter o cultivo dessas plantas forrageiras, principalmente a palma aqui na nossa região. Vocês vão ver na experiência do agricultor, como a gente fala, falando, que ele vai apresentar no outro vídeo, seguindo esse tema, é que Eduardo hoje na propriedade dele, ele tem mais de 40% da área cultivada com palma, certo? Mas ele faz o feno, ele faz a silagem, então ele guarda muitos alimentos, é por isso que ele produz bastante, por isso que ele tem uma grande quantidade de animais, certo? Então a gente viu aqui sobre estocar alimentos, a gente viu aqui os cultivos das plantas forrageiras que a gente precisa cultivar na nossa propriedade. Mas aí agora a gente queria deixar alguns encaminhamentos, né, referente a essa aula vídeo, certo? É um encaminhamento dessa aula vídeo, algumas perguntas para a gente debater na comunidade, né? Os encaminhamentos a gente querer debater algumas coisas na comunidade com os agricultores. E isso a gente pergunta a vocês próprios, né? Certo? A vocês próprios, de vocês questionar essas perguntas que a gente pergunta. Na sua propriedade, vocês plantam e guardam alimentos para os animais? Vocês guardam, vocês fazem isso? E quais são as plantas que vocês guardam? Eu sei que muita gente que a gente acompanha tem a palma forrageira. As pessoas não se preocupam em guardar o feno, de fazer o feno, que é uma coisa simples, de fazer a ensilagem, plantar o milho para guardar, certo? Mas a gente também pode ser aproveitado as palhadas, que você planta o milho, que você planta o feijão, você pegar aquelas palhadas. Muitas vezes os animais não consomem, certo? Não consomem. Então é uma pergunta que a gente vem direcionando para vocês, referente na propriedade de vocês mesmo. Vocês plantam essas plantas, a palma, o andu, o sorgo, e guardam os alimentos, vocês fazem isso? Então é muito importante a gente fazer essas perguntas. Outra pergunta que a gente faz é referente de que maneira podemos aumentar a capacidade de armazenar os alimentos para os animais. Isso é uma pergunta que muitas vezes a gente, como a gente falou no início, o sertanejo ele se preocupa só com a chuva, certo? Só com a chuva, mas eles precisam também aproveitar e aí a gente deixa essa pergunta para vocês, agricultores e agricultoras, de que maneira podemos
aumentar a capacidade de armazenar alimentos, plantando mais palma, guardando mais feno, fazendo tudo isso. Então é muito importante essas aulas, e isso vocês vão ver na prática, do agricultor. Ele vai mostrar lá na propriedade dele como é que ele alimenta os animais, como é que ele guarda. A Ter à Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo com o empréstimo com o Banco Mundial. Essa modalidade visa a continuação das atividades de capacitação e apoio para produtores, associações, cooperativas, empreendimentos produtivos e agentes comunitários rurais.